Bom, e hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme. Em tempos de pandemia, como ficam os pacientes? Para a gente saber detalhes, vamos conversar agora com o pediatra e hematologista, Dr. Ricardo Torres. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem? Bom dia para todas e para todos. Bom, doutor, o que é a anemia falciforme? A anemia falciforme é uma doença da hemoglobina. Na verdade, tudo que a gente faz na nossa vida, nós precisamos de energia. Essa energia a gente precisa captar o oxigênio. E esse oxigênio, ele circula no nosso sangue pela hemoglobina. Então, quem tem anemia falciforme tem uma hemoglobina mal formada, ela tem um problema na hemoglobina. E aí, toda vez que ela precisa de uma maior fonte de energia, ela tem dificuldade de ter, porque essa hemoglobina não consegue transportar de forma adequada o oxigênio. E também, o sangue dessas pessoas, com essa hemoglobina mal formada, fica mais viscoso, vamos dizer assim. Então, tem uma maior chance de ter uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então, significa dizer que alguns tecidos do organismo podem não conseguir esse oxigênio porque esse sangue está obstruído. Essa doença pode ser desenvolvida em que fase da vida? Na verdade, essa doença é uma doença genética, é um erro genético, né? Uma mutação, na verdade, tem várias mutações, mas é uma mutação, então você adquire ela a partir do nascimento, né? Você já nasce com ela, mas você costuma desenvolver os primeiros sintomas por volta do sexto mês de vida. Então, não é contagiosa, não tem como você pegar de ninguém, você já nasce com ela ou nasce sem ela. Quais são os sintomas, doutor? E ela se manifesta de forma diferente nas crianças? Olha, os sintomas são muito variados, mas assim, uma criança, um paciente com anemia falciforme, ele costuma ir num hospital, numa emergência, 5, 6 vezes no ano, principalmente por crises de dor. E é uma crise de dor, a gente tem uma escala que a gente tenta comparar as dores das diversas doenças, está no mais alto nível de dor, então é um sofrimento muito grande por isso. Além disso, tem um risco maior de morte por infecção, tem um risco maior de AVC, né, de derrame. Pra vocês terem uma ideia, quem tem anemia falciforme tem 300 vezes mais risco de AVC, de derrame, do que quem não tem essa doença. Meu Deus. Doutor, o diagnóstico é feito de que forma? O diagnóstico, e graças a Deus, assim, no nosso país, o diagnóstico ele é feito muito precocemente. Tem muita coisa no Brasil que é legal, né? Assim, muita coisa mesmo. Mas, assim, a questão da vacina, do ponto de vista de saúde, e no caso de anemia falciforme, o teste é do pezinho. No Brasil inteiro, ele é diagnosticado ao nascimento. Então, a gente já sabe que o paciente vai ter anemia falciforme, já começa a acompanhar ele desde o começo, e aí a gente costuma melhorar um pouco esse prognóstico da doença. Então, basicamente, é feito por um teste chamado eletroforese de hemoglobina, que no Brasil, e com a cobertura boa que tem no Brasil, principalmente em Rondônia, tem uma cobertura excelente do teste do pezinho, nós conseguimos fazer o diagnóstico bem precoce. Essa doença, ela tem cura? Então, praticamente não. Existe uma possibilidade de cura, mas somente para os casos muito graves. Essa doença, ela vai interagir com cada pessoa de uma forma diferente. Então, tem pessoas que têm uma forma bem grave. Pra vocês terem uma ideia, tem trabalhos mostrando que 25% das crianças não completam 5 anos de vida com essa doença. Então, ela tem uma gravidade maior em algumas pessoas. E pessoas muito graves que tenham irmãos compatíveis podem fazer o transplante, é pago pelo SUS. O problema é conseguir um irmão compatível, porque como é uma doença familiar, eu tenho uma chance alta de ter um irmão também com a doença, então não poderia ser feito o transplante. E nem todo irmão pode ser doador. Então, eu diria que a possibilidade de cura é bem pequena. Mas com o tratamento que existe, com os vários tratamentos que existem hoje, a gente tem conseguido que as pessoas tenham uma vida muito próxima de uma vida normal, com certeza. Quais são esses tratamentos? O acompanhamento, né? A gente tem o acompanhamento adequado nos postos de saúde, a gente basicamente usa coisas simples, é um tratamento até barato. E quando os pacientes começam a ter algumas complicações, nós temos a possibilidade de usar um medicamento chamado hidroxureia,
Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu tenho uma paciente que ela ia 5, 6 vezes na emergência por dor, e depois que ela começou a usar hidroxicloroquina, ela nem me visita mais, ela esqueceu que eu existo. Ela não tem mais essas crises de dor. É claro que também tem que fazer o acompanhamento, né? Mas, assim, isso é legal. A gente tem possibilidades, em alguns casos, de fazer transfusão de sangue para diminuir o risco do derrame. Então, existem alguns tratamentos, quando bem acompanhado, a gente consegue uma evolução bem melhor. E agora, em tempos de pandemia, doutor, quais são os cuidados que devem ter os pacientes com essa doença? Não existem trabalhos que mostram que a anemia falciforme tem um risco maior. Então, eu gosto de falar sempre com trabalhos, com evidência científica. Eu não gosto de falar quando não tem. Mas há de se supor que pacientes com anemia falciforme, por eles terem lesões em vários tecidos, eles seriam considerados, sim, grupo de risco. O cuidado é o mesmo de uma pessoa que não tem anemia falciforme, né? Basicamente, o distanciamento, já que nós não temos nenhum medicamento hoje que faça a prevenção dessa doença, não temos a vacina, os medicamentos todos que já foram utilizados para o Covid, eles até agora não apresentaram evidência científica. Então, basicamente é isso. Quanto ao risco, o risco é que qualquer processo viral na anemia falciforme desencadeia crises. Então, se você tiver infecção pelo Covid, o risco maior que esse paciente vai ter é de apresentar as mesmas crises da anemia, ser um desencadeador das crises da anemia falciforme. Então, ele vai ter um risco maior de AVC, um risco maior de infecção grave, e aí a prevenção seria o melhor cuidado, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu? Muito esclarecedor o nosso Obrigado também. bate-papo. Bom, tá aí, viu só, Renata? Esclarecemos várias dúvidas aí sobre essa doença.